Em vez de uma saudação, Miguel atirou a carta no chão, acusando Pedro de ter destruído sua juventude com mentiras e manipulações, forçando-o a fugir da pequena cidade de Sintra onde cresceram juntos. O impacto foi imediato. Pedro, agora um advogado bem-sucedido de 28 anos, sentiu o mundo desabar quando Miguel, transformado em um treinador atlético de 30 anos, anunciou que voltara para confrontá-lo e exigir reparação, ameaçando expor tudo à família conservadora de Pedro. Pedro congelou na soleira da porta, o coração acelerado como nunca. Ele reconheceu Miguel instantaneamente, apesar dos anos, os mesmos olhos castanhos que outrora brilhavam com inocência agora carregavam uma dureza forjada pela dor. Você acha que pode simplesmente esquecer? Cuspiu Miguel, a voz baixa mas carregada de veneno. Pedro tentou responder, mas as palavras travaram na garganta. Ele se lembrava vividamente das brincadeiras cruéis da adolescência, quando, pressionado pela turma da escola, zombava de Miguel por ser diferente, por não se encaixar nos padrões machistas da vila. Naquela época, em Sintra, uma cidade pitoresca cercada por montanhas e castelos antigos, a homofobia era sutil mas onipresente, disfarçada de piadas e olhares reprovadores. Pedro, filho de um pai militar rígido e uma mãe devota católica, aprendera cedo a esconder qualquer dúvida sobre si mesmo, projetando inseguranças nos outros. Miguel, o garoto magro e sensível da casa ao lado, era o alvo perfeito. Mas agora, ali estava ele, musculoso e confiante, treinador de uma academia local, tendo reconstruído a vida após fugir para o Porto aos 18 anos. Pedro o convidara para entrar, mas Miguel recusou, exigindo uma conversa em terreno neutro. Eles foram para um café próximo, onde o ar cheirava a pastel de nata e café forte. Sentados em uma mesa de canto, Miguel desfiou o passado, as noites em que chorava sozinho após as humilhações, a decisão de deixar tudo para trás, o esforço para se aceitar como gay em uma sociedade que ainda lutava com preconceitos. Você me fez duvidar de mim mesmo, Pedro. E agora, eu sei que você também lutava com isso. Por quê? Porque não admitiu. Pedro baixou a cabeça, as memórias inundando-o. Ele se recordava de um beijo roubado atrás da igreja, aos 16 anos, um momento de fraqueza que ambos negaram depois. Aquilo fora o estopim para as provocações de Pedro, um escudo para sua própria confusão. A conversa escalou rapidamente. Miguel revelou que descobrira a carta, uma confissão que Pedro escrevera anos atrás, mas nunca enviara, admitindo seus sentimentos e pedindo perdão. Como ela chegara às mãos de Miguel. Um acidente, durante uma reforma na casa antiga, a mãe de Pedro a encontrara, sem saber do conteúdo, a enviara para o endereço antigo de Miguel, achando que era algo inofensivo. Agora, Miguel usava aquilo como arma. Eu poderia mostrar isso para seus pais, para seus colegas de trabalho. Mas não quero vingança barata. Quero que você sinta o que eu senti. Pedro suplicou por tempo, mas Miguel impôs uma condição. Pedro deveria ajudá-lo a abrir uma nova filial da academia em Sintra, investindo dinheiro e tempo, como forma de reparação. Recusar significaria exposição. Pedro voltou para casa atordoado, o peso da chantagem, ou era justiça. Esmagando, seus pais, orgulhosos de seu sucesso, nunca souberam de sua orientação sexual. Ele namorava mulheres esporadicamente, mantendo uma fachada perfeita. Mas Miguel o forçava a confrontar o espelho. Naquela noite, sozinho em seu apartamento em Lisboa, Pedro chorou pela primeira vez em anos, questionando cada escolha. Ele decidira investir na academia, mas com um plano secreto, ganhar a confiança de Miguel e destruir a carta. Era um risco, mas a alternativa era perder tudo. Dias depois, eles se encontraram em Sintra para inspecionar o local. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e o Palácio da Pena ao fundo, evocava memórias amargas. Miguel, guiando-o pelo espaço vazio, falava com paixão sobre inclusão, sobre criar um ambiente onde jovens LGBT pudessem se sentir seguros. Pedro fingia interesse, mas internamente travava uma batalha, atração reprimida misturada à raiva. Enquanto trabalhavam juntos, tensões surgiam. Miguel confrontava Pedro sobre sua hipocrisia. Você vive uma vida falsa, Pedro. Eu lutei para ser autêntico. Pedro retrucava, culpando a sociedade portuguesa, ainda conservadora apesar das leis progressistas. Não é fácil para todos. Minha família me deserdaria. Uma discussão acalorada terminou com Miguel saindo furioso, deixando Pedro sozinho com seus demônios. Ele começou a questionar se a reparação era mesmo possível. Talvez devesse confessar tudo aos pais, mas o medo paralisava. Em uma noite de insônia, Pedro ligou para um amigo de confiança, revelando parte da verdade. O amigo aconselhou honestidade, mas Pedro hesitava. O preço da verdade parecia alto demais. À medida que a abertura da academia se aproximava, Pedro notava mudanças em si mesmo. Ver Miguel em ação, treinando jovens com empatia, despertava admiração, e algo mais profundo.
Um dia, durante uma pausa, Miguel compartilhou sua jornada, terapia, ativismo em associações LGBT no Porto, a reconstrução de sua identidade. Pedro, tocado, admitiu pela primeira vez: eu errei, Miguel. Mas eu também sofria. Foi um momento de vulnerabilidade, mas Miguel não cedeu facilmente. Palavras não bastam. Prove. Pedro intensificou seu envolvimento, ajudando a organizar eventos comunitários. No entanto, o conflito interno crescia, sua família começava a questionar seu tempo gasto em Sintra. Seu pai, um homem de valores tradicionais, comentava: por que tanto interesse nesse treinador? Cuidado com as companhias. Pedro mentia, mas as mentiras pesavam. Uma traição iminente pairava. Pedro descobrira onde Miguel guardava a carta e planejava roubá-la. Mas ao hesitar, ele se deu conta de que talvez quisesse ser pego, forçado a enfrentar a realidade. O Phylum terminava com Pedro em uma encruzilhada, o coração dividido entre autopreservação e redenção. Pedro decidiu prosseguir com o plano, infiltrando-se no escritório de Miguel durante uma sessão de treinamento lutada. Com as mãos trêmulas, ele vasculhou as gavetas e encontrou a carta, mas ao pegá-la, ouviu passos se aproximando. Era Miguel, que o pegou no flagra, os olhos flamejando de decepção. Em vez de raiva explosiva, Miguel murmurou: eu esperava mais de você, Pedro. Isso prova que nada mudou. Pedro largou a carta, envergonhado, e tentou explicar, mas Miguel o expulsou, terminando a parceria abruptamente e ameaçando prosseguir com a exposição. O impacto foi devastador. Pedro voltou a Lisboa sentindo-se vazio, como se tivesse perdido não só a chance de reparação, mas uma parte de si mesmo. Ele se isolou no trabalho, mergulhando em casos judiciais para esquecer, mas as noites eram atormentadas por sonhos com Miguel. Sua mãe notou a mudança e o pressionou durante um jantar familiar: o que está acontecendo, filho? Você parece atormentado. Pedro desconversou, mas o pai interveio com sua rigidez habitual: seja homem, Pedro. Enfrente os problemas. As palavras ecoaram como ironia cruel. Em Sintra, Miguel prosseguia sozinho com a academia, transformando-a em um hub de empoderamento para a comunidade LGBT local. Ele contratou instrutores jovens, organizou palestras sobre aceitação, e a notícia se espalhava, atraindo tanto apoio quanto críticas de conservadores da cidade. Pedro, impulsionado pela culpa, começou a pesquisar sobre direitos LGBT em Portugal. Ele leu sobre as leis de casamento igualitário desde 2010, mas também sobre o preconceito persistente em áreas rurais como Sintra. Isso o fez refletir sobre sua própria covardia. Uma semana após o incidente, ele recebeu uma mensagem de Miguel: venha à abertura. Não por mim, mas por eles. Pedro debateu internamente: ir significaria risco de confronto, mas não ir era fugir novamente. Ele optou por ir, vestindo-se discretamente e chegando cedo. A academia estava lotada, com bandeiras arco-íris sutis e jovens entusiasmados. Miguel discursava no palco improvisado: esta não é só uma academia, é um espaço onde ninguém precisa se esconder. Pedro sentiu um aperto no peito ao ver o orgulho de Miguel. Após o evento, eles se encontraram nos bastidores. Miguel, ainda magoado, questionou: por que veio? Pedro, com voz trêmula, admitiu: porque eu me importo. E porque eu sinto algo por você que nunca admiti. Foi uma confissão crua, o primeiro passo para a verdade. Miguel hesitou, mas permitiu uma conversa. Eles caminharam pelas ruas noturnas de Sintra, o castelo iluminado ao fundo. Miguel compartilhou mais sobre sua fuga, o abandono da família, que o rejeitara ao descobrir sua orientação, a luta para sobreviver no Porto, trabalhando em bares enquanto estudava educação física. Eu me tornei forte por necessidade, Pedro. Você me enfraqueceu, mas também me motivou. Pedro rebateu com sua história: a pressão familiar para ser o filho perfeito, as namoradas forçadas, a solidão interna. Eu traí a mim mesmo tanto quanto a você. A conversa evoluiu para uma trégua tênue. Miguel propôs que Pedro voltasse como voluntário, mas sem investimentos, puro compromisso. Pedro aceitou, vendo nisso uma chance de redenção. Nos dias seguintes, ele equilibrava o trabalho em Lisboa com visitas a Sintra. Sua família começava a suspeitar. A irmã mais nova, Sofia, o confrontou: você está diferente, mais feliz. Tem alguém? Pedro negou, mas o segredo o corroía. Uma crise surgiu quando o pai descobriu recibos de doações para associações LGBT. O que é isso, Pedro? Você está envolvido com esses grupos. Pedro mentiu novamente, alegando trabalho pro bono, mas o pai insistiu: nossa família tem valores. Não manche nosso nome. O conflito moral se intensificava. Pedro viajava entre lealdade familiar e autenticidade. Em Sintra, a relação com Miguel aprofundava.
Eles treinavam juntos, discutindo filosofias de vida. Miguel revelava vulnerabilidades, um relacionamento passado que terminara em traição, deixando-o cético. Pedro, por sua vez, confessava medos de rejeição. Um dia, durante uma caminhada na serra, Miguel tocou seu braço. Talvez possamos tentar, mas devagar. Foi um momento de esperança, mas logo abalado por uma traição externa. Um antigo amigo de escola, invejoso do sucesso de Miguel, espalhou rumores sobre Pedro ser influenciado por Miguel, insinuando homossexualidade. Os rumores chegaram aos ouvidos do pai de Pedro, que o chamou para uma conversa dura. Se for verdade, você não é mais meu filho. Pedro negou veementemente, mas internamente desmoronava. Ele confrontou o amigo traidor, uma briga verbal que quase virou física. Miguel o apoiou, mas questionou, até quando vai negar? Pedro, pressionado, decidiu contar à irmã Sofia primeiro. Ela, mais aberta, o abraçou. Eu sempre soube, irmão. Seja feliz. Encorajado, Pedro planejava contar aos pais, mas o medo deteve. Enquanto isso, a academia enfrentava sabotagem, pichações homofóbicas na fachada. Miguel, determinado, organizou uma manifestação comunitária. Pedro se juntou, falando publicamente pela primeira vez sobre inclusão. Foi um ato de coragem, mas o preço veio rápido. Fotos do evento circularam, e o pai de Pedro viu. Uma ligação furiosa seguiu: venha para casa agora. Pedro foi, sabendo que o confronto era inevitável. Pedro chegou à casa dos pais em Lisboa, o estômago revirado, encontrando o pai esperando na sala com uma expressão de pedra e a mãe chorando ao lado. Sem preâmbulos, o pai atirou o telefone com a foto da manifestação. Explique isso. Você está defendendo esses pervertidos. Pedro, tremendo, finalmente confessou: pai, eu sou gay. Estou envolvido com Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, seguido por um tapa que quicou pela casa, deixando Pedro atordoado e a mãe em choque. O pai gritou: saia daqui. Você não é mais bem-vindo. Pedro saiu, as lágrimas escorrendo, sabendo que pagara o preço pela verdade. Refugiado no apartamento, Pedro ligou para Miguel, que veio imediatamente. Eles passaram a noite conversando, Miguel oferecendo conforto: você foi corajoso. Eu passei por isso. Mas a dor era fresca, Pedro questionava se valera a pena. Nos dias seguintes, ele tentou reconciliação, mensagens para a mãe, que respondia friamente, e silêncio do pai. Sofia mediava, mas o abismo familiar era profundo. Em Sintra, a academia prosperava apesar das adversidades, com Miguel liderando workshops sobre saúde mental para jovens LGBT. Pedro se envolveu mais, encontrando propósito na ajuda aos outros. No entanto, uma nova tensão surgiu: ciúmes. Um instrutor jovem, Luís, flertava abertamente com Miguel, despertando inseguranças em Pedro. Ele é só um colega, Miguel assegurava, mas Pedro, ferido pela rejeição familiar, projetava medos. Uma discussão explodiu quando Pedro acusou Miguel de não se comprometer o suficiente. Você me usa para se vingar do passado. Miguel rebateu: eu te perdoei, mas você ainda não se perdoou. Eles se separaram por dias, Pedro mergulhando no trabalho para distrair. Mas a solidão o consumia. Ele procurou terapia, algo novo para ele, onde explorou traumas da adolescência, o bullying internalizado, a negação da identidade. O terapeuta o incentivou a reconectar com raízes, levando Pedro a revisitar Sintra sozinho. Caminhando pelas ruas familiares, ele se lembrou de momentos felizes com Miguel antes das provocações, brincadeiras inocentes que viraram tóxicas. Miguel, por sua vez, lidava com suas próprias demonios. Ele confidenciou a um amigo sobre Pedro: ele me machucou tanto, mas agora eu o amo. O amigo alertou sobre o risco de recaída em padrões antigos. Miguel decidiu confrontar, marcou um encontro em um restaurante em Sintra. Lá, eles expuseram vulnerabilidades. Pedro admitiu: eu traí minha família por você, mas sinto que valeu. Miguel respondeu: não por mim, por você mesmo. Eles selaram uma reconciliação com um abraço, decidindo namorar oficialmente, mas discretamente. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava estigmas em comunidades pequenas. Eles enfrentavam olhares curiosos, comentários sussurrados. Uma crise maior surgiu com a família de Miguel. Seus pais, que o rejeitaram anos atrás, reapareceram ao saber do sucesso da academia. Eles pediram perdão, mas Miguel hesitava, vendo hipocrisia. Pedro o apoiou: decida pelo seu coração. Miguel optou por uma reunião cautelosa, convidando Pedro. O encontro foi tenso. Os pais de Miguel, católicos devotos, reagiram mal ao verem o casal. Isso é pecado, disse o pai. Miguel defendeu: o pecado é rejeitar o amor.
Eles saíram, mas o evento abalou Miguel, que questionou o relacionamento: vale a pena tanto sofrimento? Pedro, agora mais forte, insistiu: sim, porque estamos juntos. Enquanto isso, a pressão social escalava. Um jornal local publicou um artigo sobre a academia, destacando o treinador gay e insinuando controvérsias. Clientes conservadores boicotaram, forçando Miguel a lutar pela sobrevivência do negócio. Pedro usou suas habilidades legais para combater difamação, processando o jornal. Foi uma vitória pequena, mas custosa: exposição pública. Seus colegas de trabalho em Lisboa sussurravam, e um chefe o advertiu: cuidado com a imagem. Pedro debateu renunciar, mas decidiu ficar e lutar. Em uma manifestação maior em Lisboa pelo orgulho LGBT, Pedro e Miguel marcharam juntos, um ato de defiança. Fotos viralizaram, atraindo tanto apoio quanto ódio online. Pedro recebeu uma ligação surpreendente da mãe: venha jantar. Seu pai quer falar. Cauteloso, ele foi com Miguel. O pai, rígido mas quebrado, admitiu: eu errei. O mundo mudou, e eu preciso mudar. Foi uma reconciliação parcial, com a mãe chorando de alívio. Miguel observava, tocado. Mas nem tudo era perfeito. Sofia revelou que o pai ainda lutava internamente. Pedro aceitou o progresso lento. O file 3 terminava com eles celebrando uma vitória pequena, mas o horizonte prometia mais desafios. Numa noite de festa na academia para celebrar um ano de abertura, Pedro surpreendeu Miguel com um pedido de morarem juntos em Sintra, mas a resposta foi hesitante, revelando que Miguel recebera uma oferta de trabalho no estrangeiro, forçando uma escolha dolorosa. Em vez de alegria, a noite terminou em discussão acalorada, com Miguel admitindo: eu amo você, mas preciso crescer sozinho. Pedro, sentindo-se traído, saiu furioso, questionando se todo o esforço fora em vão. A separação temporária foi agonizante. Pedro voltou a Lisboa, focando no trabalho, mas o vazio o consumia. Ele refletia sobre as escolhas: sacrificar a família, expor-se publicamente, tudo por um amor que agora parecia incerto. Miguel, no Porto para avaliar a oferta, lutava com dúvidas: fugir novamente ou ficar e enfrentar. Ele ligou para Pedro: eu não quero te perder, mas tenho medo de depender. Pedro, maduro, respondeu: amor não é dependência, é parceria. Eles marcaram um encontro neutro em Coimbra, cidade intermediária. Lá, em um café histórico, desabafaram. Miguel revelou traumas profundos: o bullying de Pedro marcara mais do que admitia, criando barreiras emocionais. Pedro contrapôs: eu mudei por você. Não fuja agora. A conversa levou a uma decisão: Miguel recusou a oferta, optando por ficar. Mas o preço foi alto: perda de uma oportunidade profissional. Eles voltaram mais fortes, mudando-se juntos para uma casa modesta em Sintra. A vida cotidiana destava, brigas por banalidades, mas também momentos de intimidade emocional. A sociedade ao redor reagia misto, vizinhos amigáveis contrastavam com olhares hostis. Uma incidente chocou: vândalos atacaram a casa, pichando insultos homofóbicos. Miguel quis reagir com raiva, mas Pedro o convenceu a denunciar legalmente, transformando dor em advocacy. Eles organizaram uma campanha local contra o ódio, ganhando aliados. A família de Pedro progredia: o pai, relutante, visitou, conversando ao quarto com Miguel sobre futebol para quebrar gelo. A mãe cozinhava refeições, sinal de aceitação. Mas para Miguel, a família permanecia distante, rejeitando convites. Ele lidava com isso em terapia conjunta com Pedro, explorando mútua cura. Um conflito ético surgiu quando um jovem aluno da academia confidenciou ser gay e pressionado pela família. Miguel quis intervir diretamente, mas Pedro alertou sobre limites legais. Eles decidiram orientar discretamente, mas o garoto fugiu de casa, culpando indiretamente a academia. Miguel se sentiu responsável, questionando seu papel. Pedro o apoiou: você salvou mais do que machucou. A tensão culminou em uma conferência LGBT em Lisboa, onde Miguel palestrava sobre resiliência. Pedro, no público, orgulhoso, mas uma ex-namorada só apareceu, revelando que sabia do segredo e ameaçando espalhar para danificar a reputação de Pedro no trabalho. Era chantagem por ciúmes passados. Pedro confrontou: deixe-nos em paz. Ela recuou, mas o incidente abalou. Miguel questionou lealdade: há mais segredos. Pedro negou, mas a confiança rachou. Eles debateram separação, mas optaram por lutar. Em uma viagem romântica a Algarve, eles reconectaram, discutindo futuro, casamento, adoção. Sonhos colidiam com realidades sociais. De volta, uma surpresa: os pais de Miguel apareceram na academia, pedindo perdão genuíno após verem notícias positivas. Miguel perdoou, mas com limites. Foi um momento de fechamento.
Pedro, inspirado, propôs casamento em uma cerimônia simples. Miguel aceitou, mas o planejamento revelou divisões. Família de Pedro hesitava em comparecer. O pai finalmente concordou, um gesto de aceitação. O casamento foi íntimo, na Serra de Sintra, com amigos e aliados. Votos emocionais. Pedro prometeu honestidade, Miguel, resiliência. Mas pós-casamento, desafios continuaram. Discriminação no trabalho de Pedro levou a uma promoção negada. Ele debateu processar, mas optou por mudar de firma, priorizando felicidade. Miguel expandiu a academia, mas enfrentou concorrência homofóbica. Juntos, eles advocavam, tornando-se vozes locais. O File 4 terminava com eles refletindo sobre o caminho percorrido, cientes de que a luta não acabara. No dia do aniversário de casamento, Pedro descobriu uma carta anônima acusando Miguel de infidelidade com Luís, o instrutor, completa com fotos manipuladas que pareciam reais. Confrontado, Miguel negou veementemente, mas a dúvida plantada levou a uma briga explosiva, com Pedro gritando: "Depois de tudo, você me trai." Miguel saiu de casa, deixando Pedro sozinho com a angústia, questionando se o amor resistiria a mais uma prova. A investigação revelou a verdade: o antigo amigo traidor forjara as fotos por vingança. Pedro, aliviado mas culpado, procurou Miguel em um hotel no Porto. Lá, ele se ajoelhou: "Eu errei em duvidar. Perdoe-me." Miguel, ferido, aceitou, mas impôs: "Precisamos de espaço para curar." Eles voltaram, mas a confiança demorou a se reconstruir. Terapia ajudou, desenterrando inseguranças profundas. Pedro refletia sobre o ciclo, de agressor a vítima, agora parceiro. Miguel admitia: "O passado nos moldou, mas não nos define." A vida prosseguiu com altos e baixos. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. A academia cresceu, inspirando franquias. Pedro escreveu um livro anónimo sobre sua jornada, impactando leitores. Família integrou-se mais, jantares conjuntos, aceitação gradual. Sociedade mudava lentamente, leis antidiscriminação fortalecidas, mas preconceitos persistiam. Um debate público os envolveu. Miguel defendeu direitos LGBT em um painel, Pedro apoiando nos bastidores. Críticas vieram, mas também aplausos. Um momento pivotal: um jovem que ajudaram anos antes retornou, agora bem-sucedido, agradecendo. Foi validação. No entanto, saúde de Miguel declinou com estresse, forçando Pedro a assumir mais. Ele cuidou, invertendo papéis. Recuperação trouxe proximidade. Eles viajaram para o Brasil, explorando raízes portuguesas, renovando votos. De volta, enfrentaram uma crise final, proposta de lei conservadora ameaçando direitos. Eles lideraram protestos, arriscando segurança. Pedro foi agredido verbalmente, mas persistiu. Anos depois, estabelecidos, eles refletiam no jardim de casa. Pedro: "Pagamos caro, mas ganhamos mais." Miguel: "Verdade." A história culminava em paz conquistada, mas com lições duras. E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer sacrifício, ou há limites que não devem ser cruzados?